Fala vizinhos, beleza? Bem-vindo ao nosso canal. Vou trazer para vocês aqui no dia de hoje, 25 de janeiro, 11h57 da manhã, falar um pouquinho aqui da minha carteira de ações, fundos imobiliários, REITs e ETFs, né? REITs são fundos imobiliários americanos e os ETFs aí também investidos, ok? Vou passar rápido aí para vocês entenderem um pouquinho. Bom, como eu falei para vocês, estou reorganizando a minha carteira para esse ano aqui. Pretendo, logicamente, aportar todos os meses, ok? E aí eu refiz o meu desenho de diversificação na minha carteira. Então, a minha ideia é deixar 30% em fundos imobiliários, 30% ações, ETFs estava 20%, vou mostrar rapidamente aqui para vocês. Então, em ações 30%, fundo imobiliário 30%, nos Estados Unidos ETF 15% da carteira, nos fundos imobiliários REITs, né, americanos 10% e ações eu comprei um pouquinho ontem 5%, tá? Focando aí em ações de valorização e não focada em dividendos, ok? Focando a longo prazo, tá? Bom, e aí eu tenho um pouquinho aqui de renda fixa, como eu falei para vocês. Pode ser muito para frente aí que eu diminua esse valor da minha carteira em renda fixa, porque é um valor que vai ficar mais parado aí, ok? Então tá desta forma aqui diversificada a minha carteira, esse é o valor que eu tenho em cada um deles, né? Então em ações, fundos imobiliários eu estou acima da meta aí, os ETFs e REITs eu estou abaixo por enquanto, porque eu comecei a investir na semana passada, né? Comecei comprando REITs, essa semana aí comprei alguns ETFs e aí no dia de ontem ainda comprei uma ação, né? E aí que eu queria mostrar para vocês referente a essa valorização e desvalorização, né? Por que eu até diminuí a minha posição em fundos imobiliários ultimamente? Porque eu estou focando em rentabilidade, tá? Em valorização da minha carteira, crescimento. E também por que eu investi em dólar, comecei a investir? Porque o dólar, ele sempre vai crescer, né, galera? Por mais que caia o valor do dólar, que nem o dólar está caindo agora, está a 5,91, salvo erro, fechou ontem. Então, assim, ele tinha batido 6 e pouco, né, na sua máxima aí, 6,20, 6,30, 6,80, não lembro muito direito nesse momento de cabeça. Mas, então você ganha investindo nos Estados Unidos, você ganha tanto na valorização do ativo, né? Os dividendos lá são menores e tudo, mas você ganha na valorização da moeda deles também. E aí no final do jogo acaba valendo muito a pena você investir em dólar, tá bom? Então por isso que eu decidi rediversificar aqui a minha carteira, né? Então fundo imobiliário vocês veem que as minhas ações estão 2% negativa, né? 2,08%. E elas, lógico, elas não pagam dividendos todo mês. Então, como eu falei para vocês, eu estou investindo mais em ações, eu diminuí o meu investimento em fundo imobiliário, porque neste momento é uma carteira para minha aposentadoria. Então, nesse momento, eu não estou focando só nos dividendos, ok? Então, mostrando um pouquinho da minha carteira aí, né, que vocês já conhecem, Copasa, CEMIG, Banco do Brasil, Vale, Itaú, Sanepar, Petrobras, Auren Energia, KPLE3, que é a Kepler, que é uma empresa que ela faz colheita e armazenamento de soja, enfim, de vários produtos, é voltado para o nosso agronegócio, tá? Tem a Leve3, a Klabin e a CPL6, que é energia também, ok? Mas aí vocês vejam aqui os dividend yield, né? Eu fiz até uma planilha, depois eu vou mostrar para vocês aí como é que tá essa minha carteira. E os fundos imobiliários, vejam que quando a gente fala dos fundos imobiliários, está caindo muito, muito mesmo os fundos imobiliários. Eles sofrem muito mais essa caída aí do mercado, tá bom? Então, fica muito mais agressivo a queda nos fundos imobiliários. Então, aqui é diversificar a variação de perca, né? Aqui os segmentos que eu tenho, né? Os fundos imobiliários, shopping, híbrido, fundo de papel, logística, shopping, né? E mais um logística aqui embaixo.
E a minha ideia, eu já falei para vocês como é mexer, tá? Inclusive, estou vendo até uns FIAGROS aí, né? Fundo investido em agronegócio, porque eu acho interessante ter agro, porque o Brasil é agro, então eu acho interessante ter pelo menos um fundo imobiliário focado em agronegócio. Mas vejam que a queda no fundo imobiliário está muito, muito grande, né? 14, quase 15% da carteira é muita coisa, tá, gente? Bom, os ETFs aí que eu comprei estão aí um pouquinho valorizados. Esses ETFs aqui, eles pagam dividendos, ok, mensal. Tá aí com uma variação, né? A variação deles está bem baixinha, tem alguns que estão mais positivos e outros está um pouquinho negativo, né? Esse daqui é um ETF focado na Bolsa Argentina, no índice da Bolsa Argentina. Esse cara aqui não me paga dividendos mensais, ok? Vamos para o REITs aqui. Aqui são os fundos imobiliários. A diferença aqui no Brasil, as empresas, os fundos imobiliários são fundos mesmo e você tem uma administradora ali por trás desse fundo de gestão aí, né? Então, lá nos Estados Unidos não, são empresas mesmo, os REITs, ok? Então, todo o dinheiro que entra de compra, né, das cotas, eles reinvestem em imóveis. Então, tem um dos fundos que eu investi aí, que inclusive é esse que está numa variação de 5% na minha carteira hoje, ele tem mais de 15 mil imóveis. Então, acho que se juntar só a quantidade dos imóveis que esse fundo desse REITs tem, fundo imobiliário americano tem, acho que dá mais do que juntar todos os fundos imobiliários do Brasil aí, dos nossos fundos, todos os ativos, né? Então, assim, é um fundo imobiliário bem grande. E aí, lógico, né, tem uma diversificação muito maior. Aqui são os dividend yield, né, deles, tá? Aqui também é um fundo de papel, por isso que ele paga um dividend yield maior, né? Pagando 12,55% ao ano, mas eu estou bem satisfeito aí com a variação da minha carteira, tá bom? E eles pagam também dividendos mensais aí, mas pagam em dólar. Tem a ação que eu falei para vocês, né, a NET, uma empresa aí de tecnologia voltada aí também para nuvens e tudo mais, e voltado para a área médica também, então bem interessante. Comprei aí pensando numa valorização, porque ela cresceu muito nos últimos anos. Na verdade, ela sempre vem crescendo a cada ano, então eu comprei um pouquinho de uma ação dela aí, tá? Porque o preço dela atual está em 129 dólares, então ontem eu comprei 35 dólares aí, um pouco desta ação, tá bom? E aqui o meu LCI aí, que em breve também vai se encerrar o período desse LCI e volta para minha carteira. Finalizando aí o vídeo, que eu queria mostrar para vocês, eu fiz aqui uma planilha das minhas ações e tendo ideia dos dividend yield, né, juntando todas elas, quanto que eu estou recebendo no ano, né, quanto que está sendo pagado por todas, pago, né, por todas essas ações que eu tenho na minha carteira aí no ano, ok? Então aqui está sendo a variação, valorização, é a mesma coisa ali da minha carteira. Aqui a diferença que eu distribuí na planilha, para ter essa visão mais macro também, ter um controle fora do site, né? Então aqui o dividend yield, e aqui eu também puxei dos dividend yield dos fundos imobiliários. Então os dividend yield do meu fundo imobiliário, juntando todos eles, e é interessante ver porque tem uns que estão pagando 9, tem uns que estão pagando 12, né? Mas quando você puxa a média, está dando aqui 10,5% ao ano, tá? Então também pretendo aumentar isso aqui, por isso que vai diversificar a minha carteira, que a minha ideia é receber pelo menos 1%, aí o brasileiro gosta de 1% ao mês. Então essa é a minha ideia, que são os ETFs, os REITs, também americanos, né? A variação deles, a valorização e o lucro que eu estou tendo neles. Tem um detalhe aqui também, nos fundos imobiliários, que eu coloquei a Datacom, né? Então a data que eu tenho do mês que eu tenho para comprar, para poder já receber no próximo mês os dividendos desse fundo imobiliário, né? Então, por exemplo, XPLG11, entre 28 e 31 são as Datacoms dele. Então tem que ficar atento porque muda muito de mês para mês, né? Tá bom?
Então, mas normalmente essa é a média da Datacom. Eu nunca compro na Datacom, a verdade é essa, mas é só para eu ter uma ideia e não ficar tão perdido, não precisar ficar entrando no site toda hora. É uma planilha dessa minha que está no Google e aí eu consigo acessar, consigo ver até pelo celular para eu investir de repente em algum desses fundos aqui também, ok? Então, estou gostando bastante. Aí no final aqui, deixa eu mostrar a carteira. Aqui está sem o meu investimento em dólar ali, tá, galera? Aqui não está entrando a parte dos ETFs e dos rates, ok? E aí está bem diversificada, né? Isso aqui também é bem interessante. Eu não cheguei a olhar ali no Investidor 10, mas eu acredito que ele deve ter. Mas como eu fiz aqui pela minha carteira, pela minha planilha, então achei que está bem interessante, bem diversificada, né, a minha carteira e bem distribuída também. Então a média aqui está sendo 5% nos ativos. É um outro que tem um a mais aí, né? Está investido um pouquinho, um valor um pouco a mais dos demais, mas está tudo dentro da normalidade. Aí a maioria 4,4, 5, 6, tem alguns só que faz uma discrepância aí, mas em breve a gente vai reequalizar isso aí, tá? Então acho bem interessante. A minha ideia era exatamente essa mesmo, deixar a média de 5% mais ou menos em cada ativo, para não ficar tão exposto num ativo só dentro da carteira, que eu acho que isso seria muito ruim aí, ok? Então aqui tem essa diversificação, né? Ele fala que ele mostra para mim. É aquilo ali que eu estou falando para vocês, que eu estou olhando ali na minha planilha, né? Vejam como que está bem diversificada aqui a posição minha atual de todos os meus ativos, ok? Galera, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, fala para mim se você tem algum desses fundos imobiliários, se você tem alguma dessas ações que eu tenho na minha carteira também, se você está investindo no exterior ou não está, tem medo, enfim, o que você acha. Eu, pelo menos aqui, particularmente, comecei na semana passada, estou gostando porque os ativos estão positivos e, como eu falei para vocês, é investindo em dólar. Então, aproveitando também que o dólar está caindo, porque a gente não sabe até quanto que ele vai dar esse recuo, ok? Então, estou aproveitando para fazer esses aportes aí também, beleza? Galera, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, forte abraço, valeu!